Vamos dar início, né, a mais uma doutrinária. Como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção concedida a cada um de nós. E assim possamos vivenciar o Evangelho através dos ensinamentos de Jesus. Alimenta a paz e a harmonia a todos nós presentes, em especial o nosso irmão Ricardo Dantas, que fará a palestra da noite, com o tema Jesus é a Resposta. E assim, mestre amado, só temos a te agradecer e te pedir pelos nossos irmãos necessitados do teu amor. Que a paz seja uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Ok. Então, passo a palavra para o nosso irmão Ricardo Dantas, que fará a palestra da noite. Obrigado a todos. Ok, Adalberto. Então, boa noite mais uma vez. Que Deus nos abençoe, né? Abençoe os nossos lares, nossos familiares. E que o mestre querido amigo Jesus nos envolva, nos ajude no entendimento desse tema que será trazido hoje, né? Que fala dele na realidade, né? Vocês quiserem, olha, entrou mais uma pessoa aí, Marinalva, querendo participar, fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, tá certo? Fiquem à vontade para a gente interagir. Então, a gente escolheu para a nossa fala de hoje, palestra, bate-papo, né, estudo, né, de hoje, esse tema, Jesus é a resposta. Não foi por acaso, né? É, como eu digo sempre, independente, se discute muito se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro. Mas não vamos entrar nessa discussão, né? Até porque o nosso tempo é curto. E, na realidade, a proposta não é essa. Vejam, Kardec foi sábio, né? Kardec, quando nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá na introdução, ele explica que de todas as partes dos evangelhos, a parte que ele escolheu para trazer para nós, para que a gente pudesse refletir, né, foram os ensinamentos morais. Sábio, né? Ele não queria entrar em bola dividida, ele não ia entrar em questões polêmicas. Ele trouxe os ensinamentos morais que são comuns, né, a todas as correntes religiosas. Pelo menos a maior parte delas trabalha naqueles ensinamentos morais, né? Que é amor ao próximo, é o perdão, é a indulgência. Então, nós também não vamos entrar em polêmicas. E quando a gente entra em dezembro, eu brinco sempre, quando a gente entra em dezembro, não sei se vocês já perceberam, quem mora em prédios com elevador, as pessoas dão boa tarde, bom dia nos elevadores, né? Até no ambiente de trabalho, quando você entra, as pessoas se festejam, dão bom dia, boa tarde, porque isso é um clima, né? É um clima diferente no ar, né? E isso a gente sabe porque a doutrina nos explica, é o nosso pensamento. Aquilo que eu falei, independente de ele ter nascido ou não, em dezembro nós focamos muito na figura de Jesus. E o nosso pensamento tem força, né? Então a gente termina construindo ao nosso redor e nos ambientes que a gente se encontra essa energia positiva, pensando nele, pensando nos seus ensinamentos. A gente termina construindo essa psicosfera diferente, mais harmoniosa, mais amorosa, mais fraterna, mais solidária. Tanto é que quando a gente chega em janeiro, parece que vem um véu do esquecimento, né? Parece que a gente esquece. A gente deixa de se cumprimentar, a gente deixa de confraternizar, às vezes a gente entra nos lugares, não dá bom dia, não dá boa tarde. Parece que vem um véu do esquecimento total e a gente termina esquecendo quando nós deveríamos continuar, né? Fazer realmente do Natal, Natal todo dia, né? Essa festa que harmoniza tanto, aproxima tantas pessoas. E quando a gente traz o tema Jesus é a resposta, eu trouxe para a gente lembrar um pouco três passagens que nós vamos encontrar no Evangelho de João. A primeira passagem é quando ele diz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja que Jesus nos chama a atenção no Evangelho de João que ele era a luz. E quem segue ele, ou seja, quem segue os seus ensinamentos,
que são as leis de Deus, quem procura respeitar as leis de Deus, seguir as leis de Deus na sua plenitude, pelo menos se esforça para isso, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a gente lembra também que em Mateus, se em João ele diz que ele era a luz, em Mateus ele vai dizer que nós somos luz. E a doutrina nos explica isso, né? Porque Jesus, como nós, somos filhos de Deus, né? Todos nós fomos criados no mesmo ponto de partida. Jesus não foi um ser criado à parte. Foi um ser criado como nós, simples e ignorantes. Então, se ele alcançou essa luz plena, ele diz para nós também que um dia nós faremos o que ele fez e muito mais. Significa o que isso? Que um dia também nós alcançaremos essa luz plena. Está um pouco distante, mas um dia alcançaremos também. Então, se a gente buscar se esforçar em seguir os ensinamentos dele, a gente não vai andar em trevas. A gente vai encontrar essa luz. Mais adiante, no capítulo 10, saindo do capítulo 8, do capítulo 10, no mesmo evangelho de João, ele vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então, se no capítulo 8 de João ele disse que ele era a luz, e quem seguir ele não andará nas trevas, no capítulo 10 ele vai dizer que ele é a porta. Quem entrar por ele, quem entrar por essa porta, aquela porta estreita que nós encontramos também em outra passagem do Evangelho, encontraremos pastagem. Porque entrar pela porta estreita é buscar se esforçar para seguir os ensinamentos morais do Cristo, que são as leis de Deus. E a gente lembra que Emmanuel vai dizer, se Jesus é a porta, quem é a chave? Kardec. Emmanuel diz isso no livro Opinião Espírita. E a gente vai entender essa fala de Emmanuel quando a gente percebe que Kardec, a doutrina espírita, nos explica muito dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, quando a doutrina chega, e quem anunciou a doutrina espírita foi o próprio Jesus, né? Quando ele partiu e disse que iria, mas pediria ao Pai que enviasse quem? O Consolador prometido, que iria ensinar tudo aquilo que ele já tinha dito, relembrar, desculpe, tudo aquilo que ele já tinha dito e ensinar tudo aquilo que ele não pôde ensinar, porque nós não estávamos preparados. E é essa doutrina espírita, esse Consolador prometido, que vem nos explicar muitas das passagens dos evangelhos, que para muitos é ininteligível, se não tiver esclarecimento da doutrina trazido pela doutrina espírita. Então, ele disse que era a luz, ele disse que era a porta, e a passagem mais conhecida de nós, por nós, é essa aqui, já no capítulo 14. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a passagem que a gente mais conhece, né? Lá do Evangelho de João, que é aquele último momento de Jesus com seus discípulos, quando ele anuncia que vai partir, bate o desespero nos discípulos, bateria na gente também, não seria diferente, mas ele vai e acalma as pessoas, os discípulos, e acalma todos nós. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Mais uma vez, reforçando que não tem como a gente chegar a Deus, alcançar esse reino de Deus que está dentro de nós, sem a gente seguir os ensinamentos trazidos por Jesus, que são os ensinamentos morais, que são as leis de Deus. Então, com essas 3 passagens do Evangelho de João, a gente entende por que Jesus é a resposta. Por que Jesus é o caminho. Por que Jesus é a porta. Por que Jesus é a luz. É porque através dele, através dos seus ensinamentos, nós vamos encontrar esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Nós vamos alcançar essa perfeição que todos nós um dia alcançaremos. Como ele disse, que um dia faríamos o que ele fez e muito mais. Quando ele também nos convidou, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente sabe que não alcançaremos a perfeição de Deus, a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa nós alcançaremos. Antes de seguirmos, eu trouxe uma música, já que nós estamos no clima de Natal, tem uma música aqui que eu acho bem interessante a letra dela, para a gente refletir um pouco também
a respeito desse momento que a gente vive, desse clima natalino, desse verdadeiro clima natalino, né? Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Então essa música, realmente a letra dela é muito bonita, né? E ela traz alguns pontos interessantes para a gente refletir. Quando ele nos fala Jesus irmão, né? Será que a gente tem essa consciência que Jesus é nosso irmão? Ou a gente ainda acha que Jesus é um ser criado à parte? Nós achamos ainda que Jesus é Deus, né? Confundimos ainda essa questão. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente percebe que Jesus é nosso irmão, claro, nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia, como responde a espiritualidade a Kardec quando questiona qual é o nosso modelo e guia. E a espiritualidade é bem clara, o objetivo é Jesus. Mas não é porque ele é nosso modelo e guia que ele foi um ser criado à parte. Ele foi um filho de Deus, como nós somos filhos de Deus, criados da mesma forma, simples e ignorante, e que, ao chegar aqui, ao estar aqui com a gente, ele já alcançou a perfeição. Uma perfeição que nós também iremos alcançar. Então, essa consciência a doutrina espírita nos ajuda a ter, né? Essa percepção das leis de Deus, a lei de progresso, e da lei de liberdade ao livre-arbítrio. Cada um vai no seu ritmo. Uns vão mais rápido, outros vão mais lentos. Mas um dia todos nós, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Agora precisamos acreditar e trabalhar. Então, quem foi chegando aí aos poucos, agora já estamos com 12 pessoas, né? Nós estamos abordando o tema da nossa palestra de hoje, é Jesus é a resposta, falando um pouco a respeito desse irmão, desse modelo e guia. Mas não Jesus crucificado, né? Nós não estamos falando de Jesus crucificado. Nós estamos falando do nosso irmão. Nós estamos refletindo sobre os seus ensinamentos, sobre os seus convites para todos nós. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quem quiser interferir, interagir, pode abrir o microfone, fique à vontade, tá certo? Colaborar com as colocações aqui. Então, na parte terceira, lembrando, né? Nós estamos no Livro dos Espíritos, tem 4 partes.
dividido em 4 partes. Na primeira parte, ele aborda a questão da criação de Deus. Na segunda parte, ele fala um pouco das relações do mundo material com o mundo espiritual. Na terceira parte, ele traz as leis morais. Está dividido em 12 partes, né? 12 capítulos. No primeiro capítulo, Kardec traz uma definição de que são as leis naturais. Do capítulo 12 ao capítulo 11, ele vem detalhando, definindo cada lei de Deus. E no capítulo 12, ele fecha a terceira parte com o capítulo Perfeição Moral. Então, na primeira, logo, no primeiro capítulo da terceira parte, que fala da lei, define o que seja lei divina ou natural. Há aquele questionamento feito por Kardec, que nós conhecemos. Qual é o nosso modelo e guia? Veja que ele não pergunta a Kardec, Jesus nosso modelo e guia, não, ele deixa em aberto. Para não interferir na resposta da espiritualidade. Deixa em aberto. Qual o nosso modelo e guia? A espiritualidade é objetiva. Jesus é o nosso modelo e guia. É o Cristo, que não é o único, tá certo? A gente precisa também ter isso na nossa mente. Jesus não é o único Cristo. Existem outros Cristos, outros Espíritos perfeitos, né? Que já alcançaram a perfeição. E aí, depois de dar essa resposta simples e objetiva, Jesus, é feito um comentário lá no Livro dos Espíritos a respeito dessa resposta. Para o homem, para nós, humanidade, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Por isso que a espiritualidade respondeu a Kardec, é nosso modelo e guia. Nós precisamos nos esforçar, ter um pouco mais de vontade, de iniciativa, para tentar seguir aqueles ensinamentos trazidos por ele. E aí segue. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de quê? Da lei de Deus. Quando ele fala da lei do Senhor, é a lei de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, toda aquela doutrina que ele nos trouxe, na realidade, retrata, é a expressão mais pura e fiel das leis de quem? Das leis de Deus, que é o nosso Pai. Nos apresentando essas leis, dizendo que todos nós estamos sujeitos a essas leis. Que é a lei de justiça, amor e caridade, é a lei de reprodução, é a lei de sociedade, é a lei de progresso, é a lei de liberdade. Então, todas essas leis que estão presentes no universo, todos nós estamos submetidos a essas leis. E aí tem interessante, lembrando que a primeira pergunta feita nesse capítulo 1, da terceira parte do Livro dos Espíritos, feita por Kardec, quando ele pergunta qual a definição de lei divina ou natural, os Espíritos vão dizer que nós só somos infelizes, nós só sofremos, passamos por nosso processo de dor e sofrimento, porque nós ainda infringimos quem? As leis de Deus. O que é que significa isso? No dia que nós seguirmos as leis de Deus na sua plenitude, não mais dor nem sofrimento. Vai demorar um pouco, a gente sabe que vai, mas é por isso que a gente vai desistir? Parar no meio do caminho? Claro que não, né? E aí ele segue aqui, então, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Como diz Kardec, na Gênese, que é a última obra da codificação, ele é o médio de Deus, né? Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, né? E aí nós estamos falando de Evangelho, não podemos deixar o Evangelho de lado. Se lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que Jesus é o nosso modelo e guia, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, quando apresenta Moisés, Cristo e o Espiritismo, Kardec, em relação ao Cristo, vai dizer o seguinte: o Cristo, Jesus, o nosso modelo e guia, esse irmão mais velho, que está sempre procurando nos ajudar, sempre está ao nosso lado, a gente aqui não percebe às vezes. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã. E aí segue, que há de renovar o mundo, olha o processo de renovação do mundo,
Muitas pessoas falam sobre a questão da transição planetária, né? Mas a gente tem que perceber que não vai haver transição planetária se os seus habitantes também não fizerem seu processo de mudança, de transição. Porque o processo não é de fora para dentro, o processo é de dentro para fora. O processo não é do coletivo para o individual, é do individual para o coletivo. Então, esse processo de renovação está se dando porque a lei de progresso é uma das leis de Deus. Nós estamos inseridos nessa lei, o planeta Terra está inserido nessas leis. Então, é esse processo de renovação pelo qual nós estamos passando. E nesse processo de renovação, de aprimoramento, de evolução espiritual, o que é que vai acontecer? Vai aproximar os homens e torná-los o quê? Irmãos. Vai cada vez mais aproximar cada um de nós, mostrando para cada um de nós que se nós somos filhos de um mesmo pai, consequentemente nós somos o quê? Irmãos. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas às vezes não quer ser irmão daquele que está ao lado. Não tem como. Se o pai é o mesmo, nós somos filhos. Ou nós somos irmãos, né? E aí ele segue. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. O que é que está faltando hoje no planeta, não é isso? Então veja, se todos nós, os seus habitantes, encarnados e desencarnados, cada um começar a fazer a sua parte, o seu processo de renovação, se aproximar cada vez mais um do outro, nos tornamos cada vez mais solidários, fraternos, irmãos, deixando brotar do coração. Lembre a passagem do bom samaritano. Tem uma parte lá que a gente não se toca. Sacerdote, o levita, o espírita, que só frequenta a casa espírita, mas não permite que a doutrina penetre nele. Ele passa pelo caído, passa de lado, não dá a mínima, vira a cara, como o sacerdote e o levita fizeram. Agora, o bom samaritano, por que que o bom samaritano parou? Alguém lembra? Para interagir, já que agora já temos 13 pessoas. Alguém lembra? Quer abrir o microfone e falar? Lembre da passagem do bom samaritano. Por que é que o bom samaritano parou para ajudar? Porque ele foi tocado por compaixão. Muito Boa bem. noite. Juscelia? Oh, Maravilha, Juscelia. Obrigado por me ajudar, porque ele foi tocado de compaixão. O que é que significa isso, Juscelia? Que ele não ficou só construindo para fora, não é isso? exatamente. O olhar dele foi de dentro para fora, foi mais profundo. Profundo. Não ficou na superficialidade, né? Exatamente. Ele construiu, ele está construindo o reino de Deus dentro dele. Ele está potencializando, fortalecendo o reino de Deus dentro dele. Por isso você lembrou bem, ele foi tocado de compaixão. É algo que está dentro, algo que foi construído dentro, né? É esse processo de renovação, de reforma íntima que nós precisamos fazer. Nós, como espíritas, os chamados trabalhadores da última hora, a gente não pode ficar, né, José, só na teoria, só como ouvintes da palavra. Nós precisamos sair de sermos ouvintes da palavra, como diz Tiago em sua carta, para sermos praticantes da palavra. A gente não pode ficar transformando a doutrina espírita na doutrina do livro. Ah, mas o Espírito de Verdade nos convida lá no capítulo 6, Espíritos amai e instruí-vos, sim. Mas lembre-se, olha como ele coloca lá. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Busca a instrução, busca o conhecimento, para não ficar na superficialidade, né, José, do estudo da doutrina, mas não fique só na leitura. Parta para a prática, para a vivência. Essa foi a grande diferença de antes e depois de Jesus. Quando o fariseu questionou Jesus,
Outra perguntinha, nós estamos aqui na época do Enem, né, que é o Enem espiritual. Então, quando o fariseu questiona Jesus, qual o maior mandamento? O que é que Jesus respondeu? Alguém lembra? Uma perguntinha básica. O fariseu, para tentar pegar Jesus, fazer aquela pegadinha que eles gostavam muito de fazer com Jesus, ele questiona Jesus, qual o maior mandamento? Qual foi a resposta? Amar o próximo, né? Amar o assim? próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né, Alberto? Gente, essa resposta dada por Jesus não foi algo que Jesus criou naquele momento. Jesus, na realidade, quando o fariseu questiona ele, para saber se Jesus conhecia a lei, e Jesus conhecia mais do que ninguém, Jesus foi no Velho Testamento, ele foi lá em Levítico, ele foi lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar lá, nesses 2 livros do Velho Testamento. O amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, quando foi questionado, ele, conhecedor da lei, disse, o maior mandamento é o que está escrito na lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a diferença é que Jesus conhecia a lei, mas também vivenciava, praticava a lei. Essa é a diferença dele para os doutores da lei. Os doutores da lei tinham conhecimento da lei, mas não praticavam a lei na sua pureza. Jesus não, ele tinha o conhecimento e vivenciava, praticava e nos convidou também a praticar. Mas vamos adiante com o tempo hoje. A gente só tem até meia-noite, né, Adalberto? As instruções da Boa Nova. Vamos trazer aqui para compartilhar com a gente, ajudar a gente no entendimento, Emmanuel, né? Nesse livro, Perante Jesus. Certa feita convidou-nos o Divino Mestre, vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Nós vamos encontrar essa passagem aqui, se vocês estão lembrados, no capítulo 6, abrindo o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Kardec, em todos os capítulos do Evangelho, né, Kardec traz um trecho de algum dos Evangelhos, não é isso? Aí eu sempre chamo a atenção das pessoas. Observem, o maior capítulo do Evangelho, qual é? Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. É o que tem maior número de instrução dos Espíritos. É o maior capítulo. Fala de dor, de sofrimento. Sabiamente, com certeza intuído pela espiritualidade, depois de trazer um capítulo tão pesado, mas importante para quem está encarnado num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, ele traz um capítulo que alivia um pouco, o Cristo Consolador. Capítulo pequeno, que ameniza um pouco o capítulo 5. E ele abre com essa passagem. Quando vocês tiverem a oportunidade, dá uma lida lá. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Observe, em nenhum momento ele está dizendo que vai curar ninguém. Porque quando buscavam ele para agradecer, dizendo que ele tinha curado, qual era a resposta dele? A tua fé te curou, não fui eu. Foi você, no seu processo de mudança, de transformação, que alcançou a cura. Mas eu posso aliviar, eu posso ajudar, eu posso orientar, eu posso te guiar. Mas a cura verdadeira, essa é responsabilidade sua, através do seu processo de mudança e transformação. Então, vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a ele a fim de ouvir-lhes as instruções. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova. Então, como Saulo, lembra de Saulo? Saulo foi perseguidor, um dos maiores perseguidores do Cristo e daqueles que seguiam o Cristo. Mas a história, a gente sabe, né, na entrada de Damasco, ele se depara com a imagem de Jesus, com a presença espiritual de Jesus,
E Jesus questiona: por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas perceba a diferença, né? Que Saulo, diante daquele encontro, e Jesus, após aquele diálogo, disse: levanta e entra na cidade. Saulo obedeceu. Não teve dúvida. Aquele homem que foi perseguidor passou a ser um dos maiores divulgadores dos ensinamentos do Cristo. Naquele momento, antes de entrar na cidade de Damasco, ele tomou a decisão diante do Cristo. Nós também, quando nós nos deparamos com Jesus, através dos seus ensinamentos, das leituras que nós fazemos, da casa espírita, da doutrina espírita, nós temos que tomar uma decisão. É só lembrar o capítulo do Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, gente. A gente não pode ficar em cima do muro. Quando a gente se depara com Jesus, quando a gente conhece Jesus, os seus ensinamentos, quando a gente conhece a doutrina, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para, ao mesmo tempo, seguir a Deus e a Mamon. Temos que fazer uma escolha. Claro, nós temos o livre-arbítrio. A depender da escolha que a gente fizer, encontraremos frutos amargos ou encontraremos frutos saborosos, né? Vai depender da nossa semeadura, das nossas escolhas. Aconteceu isso com Saulo. Acontece com a gente. Quando a gente se decide a seguir Jesus, e ele nos responde, como diz Emmanuel, através de quem? Da Boa Nova, dos seus ensinamentos morais. Mas esse Emmanuel aqui, que tão bem fala de Jesus nas obras psicografadas por Chico, foi o mesmo espírito que, quando um senador Públio Lentulus, quem já leu há 2000 anos deve lembrar dessa passagem, quando a sua esposa pede para ele buscar Jesus para ajudar a filha que estava doente, enferma, ele vai buscar Jesus. Mas lembrem, ele foi buscar Jesus à noite, escondido, para não ser visto com o Nazareno. E quando ele chega próximo de Jesus, lá com Saulo, aquele encontro foi: Saulo, Saulo, por que me persegue? No caso de Públio Lentulus, o senador, lá no livro Há 2000 anos, Jesus questiona Públio Lentulus: por que me procuras? E esse questionamento Jesus nos faz todos os dias. Por que é que nós estamos procurando Jesus? A gente precisa responder essa pergunta. Porque quando Jesus questiona Públio Lentulus: por que me procuras? E vai lá e já vai dar a resposta a ele, vai dizer que ele deveria ter procurado Jesus, deveria ter procurado ele durante o dia, porque ele teria vencido o maior obstáculo para a evolução da humanidade, segundo os Espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, na parte que fala da lei de progresso. No maior obstáculo para qualquer de um de nós aqui evoluirmos. A maior dificuldade para que a gente possa evoluir e crescer espiritualmente. E se chama o quê? Alguém sabe o que é? Uma palavrinha só. Olha o Enem aí. Vaidade, orgulho. Orgulho, nada, Alberto? O nosso orgulho. Jesus diz isso a Públio Lentulus: você poderia ter vindo de manhã, teria vencido o seu maior inimigo, que é o nosso maior inimigo, que é o orgulho. Então, naquele momento, esse Emmanuel, que tão bem fala de Jesus, através de Chico, naquele momento negou Jesus, não aceitou o convite do Cristo, preferiu seguir Mamon, preferiu seguir o mundo. Jesus disse não de forma alguma, porque Jesus respeitava as leis de Deus, e uma das leis de Deus é a lei de liberdade, é o livre-arbítrio. Se ele, naquele momento, não quis seguir Jesus, Jesus não ia forçar ninguém a nada, como não força ninguém a nada hoje. Então ele chama: vinde a mim,
todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Mas ele não obriga ninguém a ir até ele. Ele faz o convite. Muitos chamados, como é que se diz? Muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Mas vamos Isso. adiante. Mas vamos adiante. Jesus no lar, a Norberto disse que vocês estudam o Evangelho dia de segunda-feira, não é isso? Então aqui a gente está vendo, a gente está fazendo uma revisão do Evangelho, né, Norberto? Nós estamos fazendo uma revisão aqui do Evangelho. Então, nesse outro livro, Jesus no lar, que é uma obra psicografada também por Chico, ditada pelo Espírito Nélio Lúcio, na introdução, na apresentação da obra, Emmanuel faz um comentário. A apresentação da obra é de Emmanuel. Ele diz o seguinte: todavia, quando o homem, nós, humanidade, percebemos a grandeza da Boa Nova, que são aqueles ensinamentos trazidos por Jesus, compreendemos que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador de crenças, o condutor de raciocínio, o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, através da Boa Nova, dos seus ensinamentos, Jesus nos convida a fazer essa renovação, essa reforma íntima, que cabe a cada um de nós, que é responsabilidade nossa, individual. Ele pode nos ajudar, os nossos mentores podem nos ajudar, mas só uma pessoa pode fazer esse processo de mudança, que somos nós. Ninguém muda ninguém. Só nós mesmos é que podemos fazer esse processo de mudança. E a primeira coisa que a gente precisa é nos esforçarmos, é termos vontade, né? Sem vontade, se a gente não quiser, não adianta você querer que eu mude se eu não quiser. Veja como é importante o nosso posicionamento. Falando de Jesus, algo que eu acho bem interessante, não sei se vocês já leram a série psicológica de Joana, algumas obras. A primeira obra da série psicológica se chama Jesus e Atualidade. Olha que interessante. Joana traz como título da primeira obra da série psicológica Jesus e Atualidade. Não foi por acaso. Porque, logo na apresentação da obra, ela vai dizer: profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Então ela nos chama a atenção que Jesus conhecia a todos nós, conhece a todos nós, conhecia aqueles enfermos que o buscavam na praia, na areia, né? Nos templos, nas sinagogas, na estrada, na cidade quando ele chegava. Ele conhecia. Ele sabia do processo de cada um. Mas, como eu falei anteriormente, ele tinha que respeitar as leis de Deus. Se existe a lei de justiça, amor e caridade, ele atendia a todos com amorosidade, mas ele não poderia interferir no livre-arbítrio de cada um. Ele respeitava isso. Então, por isso que Joana nos chama a atenção. E aí, adiante, ela vai dizer que o Sermão da Montanha, que nós vamos encontrar, aí fica a dica, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Se você pegar o capítulo 5 de Mateus e finalizar no capítulo 7, você vai ter ali o Sermão da Montanha. O início e o final do Sermão da Montanha. As belas lições, as bem-aventuranças, o Pai Nosso e outras lições que nós conhecemos. Então, o Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, tanto é que o Gandhi disse: se todas as outras cartas fossem perdidas e só ficasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Observe. Um hindu, mas que foi apresentada a Bíblia para ele, e quando ele leu o Sermão da Montanha, ele ficou maravilhado. Então, o Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência. Por isso que Gandhi gostou, que ele pregava a não violência, próprio para esta época atual nossa, como foi para aquela época de Jesus.
Essa questão da não violência, né? Que a gente vê tanto no mundo hoje, essa violência. E Jesus nos convida a pregarmos, a divulgarmos, a disseminarmos a não violência. É levar a verdade, como diz no sânscrito, é levar a verdade sem violência. Esse é um grande ensinamento deixado, né? Por Gandhi. Ele enunciou, Jesus é atual, né? Como ele continua aqui, assim como foi para aquela época que ele enunciou. Jesus é atual pelas terapias de amor. Por isso que o Jonas deu o título, Jesus de Atualidade. Porque os ensinamentos de Jesus são atuais. Pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, a todos nós. Mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Então, ele nos convida a seguirmos os seus ensinamentos. Ele nos dá um exemplo através da sua vida. Nos convida a vivenciarmos, a praticarmos os ensinamentos. E nos mostra que todos nós podemos ser felizes. Tem gente que eu já ouvi muitos espíritos dizerem, afirmarem, que a felicidade não é desse mundo. E que essa frase, essa afirmação é de Jesus. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum essa afirmação saindo da boca de Jesus. O que Jesus disse em várias passagens, inclusive naquele diálogo dele com Pilatos, é que o meu reino ainda, olha o termo, ainda não é desse mundo. Mas nunca saiu da boca de Jesus que a felicidade não é desse mundo. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é uma mensagem de um sacerdote francês, cujo o título é A Felicidade Não é Desse Mundo. Mas precisamos ler o texto inteiro para entender o que ele quis dizer, porque ele faz uma referência a Eclesiastes, é um livro do Velho Testamento. O que ele quer dizer ali é que a felicidade plena ainda não é desse mundo. Mas nós podemos alcançar nesse mundo atual que nós vivemos a felicidade relativa. Porque a plena, ela vai começar a ser construída no aqui e agora. Para chegarmos à plena, precisamos começar a dar o pontapé inicial. Então podemos e devemos ser felizes aqui, enquanto encarnados. Porque ninguém nasceu para pagar nada. Ninguém nasceu para ser punido. Reencarnação não tem caráter punitivo, tem caráter educativo. Então precisamos ter isso na nossa mente. E para não ficar só em obras, é até que horas, Alberto? Falando sério agora, eu sei que não é até meia-noite, não. É 21 horas. Aí tem uns 10 minutos para o pessoal fazer algum comentário. Pronto. E se quiser fazer comentário quando estiver falando, fica à vontade. Para a gente não ficar só nas obras espíritas, religiosas, a falando de Jesus, eu trouxe duas. Uma é esse livro que é um best-seller, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O autor é Mark Baker, que é um terapeuta. E ele utilizava nas suas terapias os ensinamentos do Cristo para ajudar no tratamento dos seus pacientes. Olha o que ele nos diz. Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal. Ele respeitava o limite do outro, né? Por isso ele ensinava por meio de parábolas. E aí ele vai dizer aqui adiante, na mesma obra, a parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. A gente aprendeu, né, bastante essa questão. Podemos extrair dela as verdades que formos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas. Aí é que vem a questão que eu acho interessante, essa última frase. À medida que crescemos, à medida que evoluímos, através das diversas reencarnações, existências, podemos rever as parábolas para descobrir novos significados que nos guiem em nossos caminhos.
É só a gente observar, não precisa nem levar em consideração vidas passadas, vidas futuras. O presente, aqui e agora, essa encarnação. Quantos de nós já lemos uma parábola alguns anos atrás? Já lemos o Evangelho alguns anos atrás. E hoje, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê uma parábola, quando a gente vai estudar uma parábola, a nossa percepção é diferente, né? As letras são as mesmas, o texto é o mesmo. Quem mudou? Somos nós, né? A nossa mente vai se ampliando, nós vamos evoluindo e nossa percepção também vai evoluindo. É isso que o Mark Baker nos traz aí. Jesus tinha essa percepção, então ele não forçava ninguém a nada. Ele respeitava o limite porque sabia que um dia nós iríamos despertar. No momento certo, a gente iria despertar para entender os seus ensinamentos. E essas parábolas ficaram aí até hoje. E quantas vezes nós nos debruçamos no estudo delas e percebemos algo diferente. Aqui é o Ansel Grum, que é um monge beneditino, Jesus como terapeuta, também outro best-seller. Ele vai dizer o seguinte: quando estudamos as parábolas de Jesus e procuramos entendê-las, não só ficar na leitura, mas entendê-las, elas transformam tanto nossa autoimagem como a imagem que temos de Deus. Através dessa nova visão, que assim nos é dada, passamos a viver de forma diferente. É aquela história. Quando a gente se debruça, quando a gente começa a estudar, a vivenciar o ensinamento do Cristo, a gente muda. A gente não é mais o mesmo. Isso aconteceu com várias pessoas na história, que a gente pode aqui trazer. Como pessoas mais saudáveis, ele chega. Passamos a viver de forma diferente, como pessoas mais saudáveis, mais livres, mais esperançosas e mais fortalecidas. Foi o que aconteceu com Saulo. Foi o que aconteceu com Emmanuel na época de Públio Lentulus, quando ele realmente despertou para os ensinamentos de Jesus, não naquela encarnação, mas nas encarnações seguintes, trazidas nas outras obras que vieram depois, 50 anos depois, né? Outras obras trazidas pelo próprio Espírito Emmanuel para nós. Então, quando a gente se depara com Jesus, nossa visão muda. A gente passa a ter uma nova visão, como diz no seu grupo. E Joana, né? Em outra obra, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando ela faz uma reflexão sobre cada capítulo do Evangelho, ela vai dizer: toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora. Total e sem recuo. Não tem volta. Conhecereis a verdade o quê? Está lá no Evangelho de João, e a verdade vos libertará. Ele não se detém à borda do problema, ele não fica, como o José falou, na superficialidade do problema. Ele nos convida a ir a fundo, mas identifica, despertando o problematizado para que não reinicie no erro. Reincida, desculpe, no erro, no comprometimento moral com a consciência. Por isso que ele disse àquele homem que tinha se curado: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, porque a tua responsabilidade aumentou. Não tenha desculpa mais da ignorância, da falta de conhecimento. Você já sabe, você já conhece a lei. Então, se você continuar cometendo erro, você será mais responsabilizado. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido, né? Então, é aquela história, não tem como voltar atrás. Se deparou. E aqui, voltando, como eu trouxe Mark Baker, a doutora Hannah Rolfe, é uma outra terapeuta que vai vai trabalhar com os ensinamentos do Cristo. Interessante que, de uma palavra de Jesus, né? Foi assim que cheguei à conclusão de que as palavras, os atos da vida de Jesus, devem possuir, sob muitos aspectos, um significado do ponto de vista da psicoterapia. Porque o paciente dela chegavam e diziam: doutora, aquela palavra me tocou, aquela palavra me transformou. Aí ela perguntou: de que palavra é que se tratava? Eram as palavras de Jesus, eram os ensinamentos de Jesus que ela trazia nos seus tratamentos, nas suas consultas com seus pacientes, e aquela mensagem do Cristo transformava as pessoas. E as pessoas chegavam alegres, contentes, né, para dar esse depoimento para ela. É de resto o próprio Jesus, conclui a doutora Hannah Rolfe, esse terapeuta quem se define como médico, porém não para os sãos. Lembra que ele falou: eu não vim para os sãos.
Eu vim para os doentes. Mas olha que interessante que ela coloca. Porém, não para os sãos, ou para aqueles que presumem ser, não é? Porque tem muita gente que não é são e tem muita gente que aparenta não ser. Mas para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais. Olha que interessante. Então ela chama a atenção que Jesus veio, porque ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. Ele veio para aquele que admite realmente que é um doente. Para aquele que realmente tem a humildade de admitir que está precisando de ajuda. Que quer ajuda. Por isso que todas as vezes que alguém chegava até ele, perguntava: que curas deseja? Ele não infringia a lei de liberdade e o livre-arbítrio de ninguém. Perceba, em todas as passagens ele questiona: que curas desejas? Ele deixava que as pessoas dissessem o que é que elas queriam. E não ele dizer o que era necessário para elas. Mas deixava que a pessoa admitisse, trabalhasse a humildade. Lembra do orgulho, o maior obstáculo? Precisa ser retirado desse orgulho. Trabalhar a humildade, admitir que está enfermo, doente, para poder ser curado. Quer ver? Vamos trazer para a casa espírita, vamos trazer para o movimento espírita. Quantos de nós, frequentadores de casa espírita, temos vergonha? É o orgulho de admitir que está precisando passar por um tratamento na própria casa. Vai buscar tratamento na casa dos outros. Não admite. Por que não admitir? Só porque eu sou espírita, eu estou imune a processos obsessivos? Eu estou imune a enfermidades espirituais ou físicas? Se a casa que eu sou trabalhador atende as pessoas que batem na porta buscando ajuda, desequilibradas, perturbadas, doentes, enfermas, por que que eu, trabalhador da casa, não posso buscar ajuda naquela mesma casa? Então precisamos refletir com isso. Quando seu filho está doente, você leva seu filho para a casa do vizinho para ser curado lá? Para ser tratado lá? Então por quê? Então precisamos ter essa consciência que nós ainda somos espíritos imperfeitos, doentes, ainda alunos, na infância espiritual, precisando da escola da casa espírita, precisando do hospital que é a casa espírita, precisando da oficina que é a casa espírita, do templo que é a casa espírita, do lar que é a casa espírita. Então precisamos usufruir todos os papéis da casa espírita. E por que não usufruirmos da nossa casa, a casa que a gente frequenta? E aqui é interessante que aqui Jesus foi chamado de mestre. Aqui é João Batista, né? Emmanuel, nessa obra Pão Nosso, que faz parte daquela série Fonte Viva, vai trazer uma passagem de João Batista. Jesus foi chamado de mestre, de pastor. Né? A gente ouve falar, né? Jesus foi o maior mestre, foi o maior pastor, o maior Messias, o maior Salvador, o maior príncipe. Então, foi chamado de mestre, pastor, Messias, Salvador, príncipe da paz. Todos esses títulos são justos, não se tem dúvida, e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, chama atenção, Emmanuel, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. Do Batista que ele fala aí, o João Batista. O precursor designa-o como trabalhador. Essa, então, é a grande diferença de Jesus para aqueles doutores da lei da época dele, que ele chamava de hipócritas, porque eles tinham muita teoria, verbalização, mas não trabalhavam para o bem, não praticavam bem, não praticavam a verdadeira caridade. E é o grande, qual é a máxima da doutrina espírita? Está lá no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Não tem como evoluir, não tem como crescer, não tem como a gente alcançar a nossa perfeição moral sem a prática da caridade, sem a prática do bem. Não basta apenas não fazer o mal, hein? Está escrito lá, não basta apenas não fazer o mal. É importante fazer o bem, porque não fazer o mal é uma virtude passiva. Mas nós necessitamos de uma virtude ativa, vivenciar e praticar o bem. Falta de tempo, realmente estamos chegando ao final do tempo. Pegamos o slide certo. Falta de tempo,
Kardec tem, num livro chamado O que é o Espiritismo, no preâmbulo, Kardec vai dizer que muitas das nossas dúvidas, questionamentos, não sou eu que estou dizendo, não é Kardec, tá? Se deve à falta de um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. E ele vai completar dizendo que nos falta não é tempo, o que nos falta é vontade. Então, aproveitando essa fala de Kardec, a gente traz aqui para a Amélia Rodrigues. Necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo, da desculpa de falta de tempo, para revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Precisamos, em caráter de urgência, como diz Joana no livro Jesus da Atualidade, revisitar Jesus em caráter de urgência. Revisitar Jesus significa os seus ensinamentos morais, que é um roteiro de vida. Volver, diz Amélia, aos seus caminhos e repercorrê-los, refletindo com reflexão e ternura, é tarefa inadiável. Ninguém que possa prescindir dele e ser realmente feliz. Então, o recado que fica para todos nós hoje, a reflexão, é que Jesus é a luz que não nos permite permanecer nas trevas. Jesus é a porta que vai nos ajudar a encontrar a pastagem, o caminho certo. E Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele, pelos seus ensinamentos. Então, cabe a nós agora fazer a nossa parte. A ignorância não é mais desculpa para nós. Não nos falta mais tempo, não nos falta conhecimento. O que pode estar nos faltando no momento é vontade de querer começar a fazer esse caminho de volta como o filho pródigo fez. Adalberto, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar de Jesus. Nós que agradecemos, muita paz a todos. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma pergunta? Tem alguns minutos. Caso não tenha, né? Todos entenderam bem. Então vamos. Alguém vai fazer alguma pergunta? Então é isso aí. Boa noite, gente. Eu só quero falar assim para o Ricardo, que, Ricardo, com você tem que ter feito a lição de casa, né? Digo assim, das perguntas, né? Tem que ter feito a lição de casa, né? Porque senão, ó, vai ser reprovado. Ah, sim. Gostei bem de as suas perguntas, né? A gente leu, mas é na hora dá branco na pessoa, né? E achei bem interessante, né? Assim, e é uma grande verdade, gente. Depois que a gente conhece a doutrina, que a gente chega mais perto de Jesus, de Deus, né? A gente é uma mudança assim que a gente percebe na gente e as pessoas também percebem, né? Só que muitas vezes a pessoa fala, quer ser santa, ainda faz assim, porque eu vejo, sabe como eu vejo assim, gente? A gente que está assim na doutrina, muitas vezes a gente é julgado, né? Porque às vezes as pessoas falam, a gente faz alguma coisa e a pessoa fala assim, ué, não era espírita? Como se quisesse a perfeição em nós. Somos espíritas, frequentamos lugares, assistimos palestras, tentamos, na medida do possível, fazemos o bem. É por isso que somos espíritas, gente. Estamos aí no caminho. Às vezes, esse julgamento é tão doído, né? Quando a gente faz alguma coisa assim, a pessoa ou fala, né? E às vezes a gente dá opinião ao contrário, e a pessoa sempre fala, né? Às vezes fala, você não é espírita, né? Você não é espírita? Você não veio da casa, né? Disse, às vezes chega assim, você não veio da casa espírita? E tá desse...
Então, eu acho bem interessante esse julgamento, né, que as pessoas fazem. Eles querem uma santidade em nós que nós estamos procurando também, não é verdade? E às É. vezes as pessoas querem o que nós. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e nós falamos, poxa, eu também estou procurando isso aí, né? E eles querem. Então eu vejo assim que muitas vezes o julgamento assim é tão doído também, né? Quando a gente resolve assim fazer modificações na vida, As pessoas se fazer afastam às escolhas vezes. saudáveis, e as pessoas muitas vezes, em vez de falar, nossa, a pessoa está ali, né? Nem sabe o quanto custou aquela mudança, o quanto custou tropeçar naquela pedra, o quanto custou aquele tombo que machucou o joelho todinho. E às vezes nós, as pessoas cobram uma santidade de nós, que nós, para falar a verdade, estamos longe de ser. E é isso, gente. Obrigado, disse. Só para fechar, que você trouxe aí interessante, Adalberto. Porque além do outro, né, disse, a gente também, espírita, tem que tomar cuidado com isso. Entender o verdadeiro espírito está lá no capítulo 17 do Evangelho. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça, como você falou aí, para vencer as suas más inclinações. É aquele que se esforça em hoje ser melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que é hoje. Não alcançamos a perfeição, estamos longe, distantes da perfeição. Então a gente está se esforçando. Então as pessoas precisam compreender isso e nós também, né, disso, compreender isso, para a gente também não entrar em paranoia. Eu já ouvi também um palestrante falar que o espírita não erra em paz, porque é quando a gente erra, porque continuamos errando, porque somos imperfeitos. Mas quem vai nos cobrar não é o outro. Quem nos Ô, cobra hoje é a Ricardo, nós consciência, nem né? podemos errar mais, poxa. O que é isso? Talvez não devia estar na Terra, né? Isso É é uma falta de cobrança caridade. interna. Isso é falta de caridade, né? É. Obrigado disso. Então, chegamos ao final da doutrinária e peço para o próprio Ricardo fazer a prece final da noite de hoje. Ok, obrigado, Alberto. Obrigado mais uma vez, né? A casa, a equipe espiritual da casa, pelo convite, pelo amparo, pelo acolhimento. Nesse momento, já que nós falamos dele, vamos visualizar esse mestre, esse amigo, esse irmão. Nesse mês, né, que nós comemoramos, pelo menos a humanidade comemora o seu nascimento. Como eu falei inicialmente, independente de ele ter nascido ou não nessa época, mas os nossos pensamentos estão voltados para ele. Para que a gente possa abrir mais os nossos corações, as nossas mentes, para vivenciarmos, internalizarmos os seus ensinamentos, para que a gente possa vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia, ao lado do nosso próximo, mais próximo, aqueles nossos irmãos que necessitam da nossa ajuda, do nosso amparo. Nessa época que nós comemoramos o Natal, essas festividades, onde as pessoas ficam mais solidárias, fraternas, mais amorosas, procurar fazer do Natal um Natal todo dia. Que a gente se esforce cada vez mais em sermos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, vivendo, mas acima de tudo, praticando, vivenciando a caridade proposta pelo Cristo, quando Ele nos convida que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.